19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 16 de abril, é o 106º dia do ano, faltam 259 dias para o ano acabar. Vamos lá, 3 fatos históricos relevantes. Vinheta. Em 16 de abril de 1984 foi o maior comício das diretas já. Cerca de 1,5 milhão de pessoas participaram do comício em São Paulo, uma das maiores manifestações da história do Brasil. No dia 16 de abril, em 1972, foi o lançamento da Apollo 16, a missão espacial lançada do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, com 3 tripulantes rumo à Lua. A missão durou 11 dias e foi a 5ª a pousar na superfície lunar. Em 16 de abril de 1917, Lenin retornou à Rússia. Vladimir Lenin chegou a Petrogrado, atual São Petersburgo, após seu exílio na Suíça para assumir o controle da Revolução Russa 7 meses antes dos bolcheviques tomarem o poder. Vamos de 3 nascimentos históricos relevantes. Em 1889 nascia Charles Chaplin, nascido em Londres, foi ator, cineasta, produtor, guionista e compositor. Ficou mundialmente famoso pelo seu personagem Carlitos, um dos maiores nomes da história do cinema. Também é aniversário de nascimento do Papa Bento XVI, nascido na Alemanha, foi o 265º Papa, servindo como pontífice de 2015 a 2013. Foi o primeiro Papa a renunciar em 600 anos. Também é aniversário de Kareem Abdul-Jabbar, ex-jogador de basquete dos Estados Unidos, um dos maiores da história, e hoje é Dia Mundial da Voz. Sou eu! Deixa eu já mandar um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Antônio Pedro, Rei, Maria Ludevina, Benjamin, José Aparecido e mais um monte de gente que já entrou. Sejam bem-vindos. Gente, vamos entrando na pauta aqui. CPI desviada por Vieira, hora de investigar. Sim, galera, vamos falar hoje de novo. Cadê? Botei a câmera errada aqui. Errei a cena aqui. Oh, meu Deus, acontece. Tá. Vamos falar hoje de novo, mas dessa vez falando da volta do anzol, do que o senador Alessandro Vieira fez. Gente, ele, para quem não se recorda, para quem estava em Marte ou em Saturno, o Alessandro Vieira era o relator da CPI do crime organizado e ele era relator da CPI. Ele não era um delegado conduzindo um inquérito, ele não era um promotor de justiça instaurando um procedimento. Ele era relator de uma comissão parlamentar de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito, elas têm um objeto definido. Elas têm um ponto específico que lhes cabe investigar. E aí, no seu relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, o relator, o Alessandro Vieira, ele indiciou alguém do PCC? Não. Ele indiciou alguém do Comando Vermelho? Não. Ele indiciou alguém do Banco Master? Não. Ele indiciou 3 ministros do STF e indiciou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E agora, em que essas autoridades estão pedindo investigações sobre isso, porque alegam que ele cometeu, e eu entendo que ele cometeu sim abuso de autoridade, ele está dizendo que simplesmente exerceu seu mandato parlamentar. Não, gente, o mandato parlamentar, a imunidade parlamentar, ela não dá direito de você cometer crimes. E ele cometeu crimes. Sim, Adilon, sim, Edivaldo. Eu listei 4 pontos efetivamente aqui que deixam bem claro sobre o porquê ele deve ser responsabilizado. Primeiro, como eu já falei, desvio de finalidade da CPI. A CPI era do crime organizado. Ela não era do STF. Até porque,
Se tentou fazer uma CPI há algum tempo. A turminha fascistóide, José Conceição, os bolsonaristas, os lavajatistas, quiseram inventar uma CPI, que eles chamaram de lava-toga, para emparedar o judiciário. Por quê? Porque o judiciário foi a última barreira, foi a barreira que eles não conseguiram vencer para dar um golpe de Estado no Brasil. E o Congresso rejeitou essa CPI. E aí o Alessandro Vieira aproveitou uma CPI com um objeto totalmente distinto para fazer proselitismo político barato e tacanho e botar lama, jogar na arena política os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o Procurador-Geral da República. Eu estou dizendo que esses 4 são santos? Não, eu não estou dizendo isso. Eu não acho que eles sejam santos. Eu só acho que as leis têm que valer para todo mundo. A gente desrespeitar as regras do jogo é um problema que só traz mais problemas. Então, sim, tem que haver responsabilização por isso. O Alessandro Vieira desviou, sim, a finalidade da CPI. Um outro ponto aqui, falta de investigação profunda. Cadê as provas concretas de crime de responsabilidade? Cadê o argumento efetivo que comprova que esses atos podiam estar sendo investigados na CPI? Não tem, gente. Não tem, porque não tem nada a ver. Então, isso aqui é um ponto muito relevante. Precedente perigoso para a democracia. Se todo senador puder usar a CPI para indiciar ministros falsamente, para desviar a finalidade, para inventar o que quiser, só para jogar nome de ministro na lama, acabou a democracia. Isso esvazia essa ferramenta tão importante que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu costumo comparar isso ao seguinte: a minha simpatia pelo Neymar é zero. Eu acho que o Neymar já jogou muita bola. Hoje em dia, de vez em quando ele joga. Ele trabalha na escala 1/365, né? 364, joga um dia, folga outros 364. Mas ele sofreu uma injustiça gigantesca. Talvez vocês lembrem, há alguns anos, uma moça chamada Nájila inventou que tinha sido violentada pelo Neymar. Ele mostrou as conversas do celular e provou que ela estava mentindo. Ela ainda assim foi à justiça, o Ministério Público também investigou e no final comprovou-se que era uma grande mentira dela. Eu fico com raiva disso, porque até hoje, toda vez que tu está discutindo um caso de violência doméstica, o principal argumento dos caras é ela está mentindo. Ah, mas aquela menina lá do Neymar mentiu também. Isso deslegitima as relações de verdade. E isso é o que acontece agora com a CPI. Você fica fazendo CPI para desviar o foco, para falar do que quiser, sobre quem quiser, a hora que quiser, ignorando a lei. Então, para que ter CPI? Se ela não vai realmente cumprir a finalidade dela. Então, é triste, eu fico pé da vida e, sim, é um precedente perigoso. E o outro ponto, gente, uma CPI para investigar o crime organizado, ela poderia ter trazido muito resultado positivo para o Brasil, José Conceição. Ela poderia, Beldamer, ter feito uma contribuição, ter dado uma contribuição gigantesca para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal. Mas não. Eles abriram mão de fazer um trabalho, José Conceição, efetivamente técnico, investigativo, que traria resultados para o país, para simplesmente usar para fazer proselitismo político. Não teve ninguém de crime organizado indiciado nessa CPI. E, na verdade, ela sequer teve um relatório. Por quê? Porque esse relatório mequetrefe, esse relatório fajuto do Alessandro Vieira, foi disponibilizado, foi a voto e perdeu. Ah, mas teve manobra do governo. Meu irmão, é uma casa política. Sim, tem que haver política. O governo teve maioria para derrubar e derrubou. E, felizmente, eu não chamo isso nem de uma vitória do governo. Eu chamo isso de uma vitória do bom senso. Porque aquele relatório não tinha a menor condição de ser levado a sério, de ser transformado numa consequência de trabalho. E agora o ministro Gilmar Mendes, que foi uma das vítimas dessa lambança que o Alessandro Vieira fez, ele
foi à justiça. Como todo cidadão brasileiro, ele tem o direito de, quando se sentir ofendido, buscar a justiça também. Cadê? José Conceição. Eles distorcem tudo e não chegam aos seus objetivos. É isso, José Conceição. Tudo lambança. José, comenta a tua cidade aí, cara. Eu quero mandar um oi para tua cidade. Então, o ministro Gilmar Mendes, que foi um dos atacados por aquele pseudo-relatório, ele foi à justiça, apresentou uma queixa-crime e ela vai tramitar. Eu tenho visto muitos comentaristas falando, o Supremo, de lá de Senador La Rocque no Maranhão, né? Porra, um dia eu vou conhecer o Maranhão, que vontade. Eu tenho assistido e lido muitos comentaristas falando, mas o Supremo tinha que ser a voz da maturidade, tinha que deixar para lá, ele já fez, foi arquivado. Eu não acho que tenha que deixar para lá. Por quê? Porque no momento em que você vai deixando para lá, você vai abrindo precedentes. É preciso mandar uma mensagem firme ao parlamento de que, se o parlamento brasileiro quiser continuar tendo um instrumento efetivo de credibilidade, como são as CPIs, esse instrumento precisa ser usado dentro da lei e com responsabilidade. Não para achincalhar quem quer que seja, não para difamar as pessoas. Olha a sacanagem que fizeram com a namorada do Vorcaro, gente. Aquele vazamento de conversa que teve na CPI do Master foi simplesmente para gerar like. Destruíram o sossego da menina, divulgaram conversas íntimas dela com ele que não tinham nada a ver, inventaram de intimá-la, felizmente ela foi desobrigada de ir, simplesmente deslegitimando, desmoralizando uma ferramenta muito importante que é a CPI. Eu costumo sempre lembrar, quando eu falo dessas concessões de desfazer as tradições, o que aconteceu em 2005, peraí, o Lula foi de 2002 até 2010. Eu acho que deve ter sido em 2012 ou 2013, quando Severino Cavalcante virou presidente da Câmara dos Deputados. Qual era a tradição na Câmara dos Deputados? Era que o partido que elegeu a maior bancada escolhia entre si o presidente da Câmara e os outros parlamentares votavam. Era uma tradição, era um acordo visando manter o decoro, a governabilidade da casa, como ainda acontece no STF. No STF, o presidente é eleito, mas há um acordo entre os ministros de se fazer um rodízio. Cada um fica 2 anos conforme a sua entrada, vai rodando, para que todos exerçam a presidência, para que a casa tenha pluralidade de ideias, para que a casa tenha novos ares. E é isso o que acontecia no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Mas houve uma briga entre o próprio PT, lá, que o PT apresentou 2 candidatos, estava o Arlindo Quinalha e um outro que eu não me recordo, brigando pela presidência, e o Severino Cavalcante viu, opa, eles estão se matando aqui, eu vou ser candidato, e foi quando o Centrão colocou pela primeira vez as patas na Câmara dos Deputados. Sim, foi isso que aconteceu. Então, isso aí, para mim, é um atestado efetivo de que ficar permitindo que precedentes ruins sejam abertos é horrível, é problemático, é perigoso. Não dá para tergiversar com isso. Espero sim que haja uma responsabilização efetiva do senador Alessandro Vieira e que fique de exemplo, né? Se é para fazer alguém de exemplo, que ele seja, porque passou totalmente do limite. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando aqui ao vivo. Maria do Socorro, José Conceição, Francisco José, Beldamer, Edivaldo e mais um monte de gente aqui também. Vamos fazer nosso primeiro giro de notícias agora, saber o que os portais progressistas pelo Brasil estão falando, qual é o assunto, qual é a pauta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do portal da Web Rádio app.com. Polícia Federal prende ex-presidente do Banco Regional de Brasília. Paulo Henrique Costa foi detido na 4ª fase da Operação Compliance Zero, sob suspeita de facilitar negócios sem lastro entre o Banco Público e o Banco Master. Deixa eu pausar esse aqui para comentar.
É surreal. O Vorcaro está preso. O presidente do BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que é um órgão público, é um banco público, está preso agora. E o Ibanez, o governador do Distrito Federal, ex-governador, né, que renunciou, a pessoa que indicou o presidente do BRB, não está sequer mencionado. Não se sabe sequer se está sendo investigado. Então, isso precisa ser revisto. Tu pune o que está de baixo, mas não pune o de cima. Eu tenho sérias desconfianças que essa delação do Vorcaro vai trazer o Ibanez, o governador do Distrito Federal. Acompanhem aí. Se na delação do Vorcaro ele delatar o Ibanez, vocês lembram, tá? O Amil já falou lá naquele programa. Manchete da Carta Capital. Galípolo apanha do lulismo. Aliados do governo cobram queda nos juros e criticam a proximidade do presidente do Banco Central com o mercado financeiro, além de sua atuação no caso Master. Tem que ser criticado mesmo. Os juros do Brasil são indecentes, são extorsivos e isso atrapalha a qualidade de vida, isso atrapalha o desenvolvimento do país e isso não pode ser tolerado. Manchete do Brasil de Fato. Obras de gigante do agro financiada com dinheiro público tinha 468 trabalhadores vítimas de tráfico de pessoas no Mato Grosso. Fiscalização resgatou 586 pessoas em condições análogas à escravidão na construção da usina de Três Tentos, que teve financiamento do BNDES suspenso. Gente, eu vou pausar. Isso me enoja. Isso me dá tanta raiva. Isso me deixa tão puto da vida. Escravidão é das coisas mais nojentas que a gente pode ter. Ah, mas o correto é falar em condição análoga. Meu irmão, é escravidão. Ponto. Alguém, para ter lucro, estava submetendo pessoas a condições indignas, a jornadas exaustivas, sem pagar salário e sem a possibilidade dessas pessoas irem embora. Isso para mim tinha que virar tipo penal e tinha que ter não só multa e suspensão de financiamento. Tinha que ter cadeia, e cadeia pesada. Cadê? Manchete do Brasil 247. Novo inquérito aberto por Alexandre de Moraes pode tornar Flávio Bolsonaro inelegível. Senador é investigado por suposta calúnia contra o presidente Lula. Especialistas apontam que condenação pode levar à suspensão dos direitos políticos do parlamentar. De novo, aquilo que eu falei. Ficar fazendo concessões, ficar deixando para debaixo do tapete, leva a gente ao fundo do poço. Fizeram concessões com o Bolsonaro lá quando ele ainda era militar. Fizeram concessões com o Bolsonaro quando ele era parlamentar, fechando os olhos. Permitiram que ele homenageasse um torturador no plenário da Câmara. Num país sério, ele teria saído de lá algemado. Deixaram acontecer. E aí, nesse deixa passar, vamos para lá, não vai, vamos aqui. Resultado, a bola de neve fica imparável. Foi o que aconteceu. Flávio Bolsonaro cometeu crime, sim, tem que ser responsabilizado por isso. E se vierem com essa conversa, estão tirando o processo eleitoral, a consequência é essa. Quando ele cometeu o crime, ele sabia do que podia acontecer e escolheu fazer. Então, criminoso tem que arcar com suas responsabilidades. E finalizando o giro nacional, manchete do ICL Notícias. STF forma maioria para derrubar lei que proíbe cotas raciais em universidades de Santa Catarina. Ministros consideraram inconstitucional a norma que proíbe cotas raciais em universidades. Ministros consideraram inconstitucional a norma sancionada por Jorginho Melo, argumentando que as ações afirmativas concretizam o princípio da igualdade e combatem desigualdades. Esse decreto, essa lei, Pérola, escrota, que tinha sido sancionada em Santa Catarina, ela já estava suspensa por decisão do Tribunal de Justiça de lá, e aí chegou a discussão ao STF, que disse o óbvio. Eita, saiu errado aqui no cartão. Que disse o óbvio, que não se deve, que as cotas funcionam, são ações efetivas, têm trazido resultado para a sociedade, Lázaro Barbosa, e devem ser mantidas. Um governo não pode, na canetada, um governador, tirando da sua cabeça, decidir que vai proibir, porque elas funcionam. Gente, se vocês acham que não existe racismo estrutural no Brasil,
façam o seguinte: cheguem num tribunal de justiça, peguem as fotos dos magistrados, vejam a cor deles. Peguem as fotos da turma da limpeza dos tribunais, vejam a cor deles. Cheguem num banco, peguem a foto dos dirigentes dos bancos, vejam a cor deles. Peguem a foto dos serviçais, dos faxineiros dos bancos, vejam a cor deles. Aí fala, mas não é porque de vez em quando fulano consegue. Em 200 anos de STF, um único homem negro chegou ao STF, conduzido pelo presidente Lula. Depois fez aquela lambança lá que fez, foi o Joaquim Barbosa, mas isso é assunto para outro programa. O fato é que existe sim racismo estrutural e as ações afirmativas, as cotas raciais, elas são necessárias e elas têm surtido efeito sim. Parabéns ao STF, acertou muito. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando aqui. Marioneide, Lázaro Barbosa, Antônio Pérola, Gerson Gomes e mais um monte de gente. Pérola, posta aí tua cidade pra gente saber de onde você tá ouvindo a gente. Vamos pro momento dedo na goela agora aqui, né? Falar de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é o deputado estadual Douglas Ruas. Douglas Ruas iniciou como subsecretário em São Gonçalo por influência do pai, que era prefeito, o capitão Nelson. Foi superintendente de um órgão e secretário municipal com passagem pela Polícia Civil. Em 2022 foi eleito deputado estadual, foi o segundo mais votado do Rio. Apoiado por Flávio Bolsonaro, tornou-se secretário estadual de cidades. Em 2026 foi eleito presidente da Alerj. Ascendeu ao governo sem nunca ter sido eleito para o cargo. Um mandato tampão herdado de uma crise sucessória. Chamado de golpista pela oposição, é um produto do bolsonarismo fluminense que troca gestão por herança do sobrenome. Douglas Ruas é uma pessoa nefasta. E vamos agora fazer um giro de notícias rapidinho pelo mundo, saber o que os portais estão falando mundo afora. Chama a vinheta de novo. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. Agora! Manchete do Diário de Notícias, portal português lá de Lisboa, da terrinha. Trump anuncia cessar fogo entre Israel e Líbano e admite viajar até Islamabad em caso de acordo com o Irã. Trégua de 10 dias mediada pelos Estados Unidos inclui o Hezbollah, enquanto o presidente norte-americano se mostra otimista quanto a entendimento em Teherã. Ou seja, este filho de uma P tá enrolado para acabar a guerra que ele começou. Rádio Progresso Cubana, afetações elétricas poderiam alcançar os 1.872 megawatts. Empresa estatal cubana prevê interrupções no serviço durante o horário de pico noturno, impactando a geração de energia do país. Gente, Cuba vive há mais de 60 anos um embargo econômico criminoso e que se intensificou agora com a proibição dos Estados Unidos de que mandem petróleo para lá. Triste e o mundo tentando resistir. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. A inflação no mercado deu um salto em março e fechou em 3,4% no país. A alta foi puxada pelo petróleo bruto e gás, consequência da guerra do Irã, com um aumento de 27%, reflexo do conflito no Oriente Médio sobre os preços da energia lá na Argentina, onde tudo já está muito caro. E para finalizar o giro nacional, manchete da agência Xinhua. 3 perguntas que podem determinar o sucesso ou fracasso das negociações entre Israel e Líbano. Análise aponta dúvidas sobre a intenção israelense, capacidade libanesa de influenciar o Hezbollah e o real controle dos Estados Unidos sobre o seu aliado. Gente, não tem controle nenhum dos Estados Unidos sobre Israel. É exatamente o contrário. O Netanyahu manda no Trump e é o que acontece. Cadê a Pérola lá de Jundiaí, São Paulo? Um abraço pra Jundiaí, Pérola. Terra boa pra caramba. E
E finalizamos o giro de notícias internacional. Agora deixa eu falar para minha terrinha aqui. Deixa eu fazer um giro de notícias amazonense. Saber o que os portais daqui de Manaus, do Amazonas, estão falando. Vamos de vinheta de novo? Vamos! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. Agora! Manchete do portal A Crítica. Acordo destrava a eleição do 5º Constitucional da OAB após impasse. Candidata desistiu de ação judicial que suspendeu o pleito 2 vezes, viabilizando a formação da lista sextupla, que definirá o novo desembargador do TJ. Acho que agora a novela acaba, né? Vamos torcer, já tá chato, já. Mas, cambada, turma da advocacia, vamos lá votar, vamos escolher, vamos fazer uma boa escolha. Manchete do portal O Poder. Alessandro Vieira deve ser investigado a pedido de Gilmar Mendes após CPI do crime organizado. Ministro encaminhou representação à PGR por abuso de autoridade, alegando desvio de finalidade e arbitrariedade no relatório do senador. Espero que a punição venha e que seja exemplar. Manchete do portal do Holanda. Alcolumbre coloca a advocacia do Senado à disposição de membros de CPI após embate com o STF. O presidente da casa ofereceu apoio institucional a parlamentares que enfrentarem questionamentos judiciais decorrentes dos trabalhos da comissão. Não está errado o Alcolumbre, tem que estar à disposição mesmo. Olha, Bel Damer aqui, Dr. Carlos Alberto 30. É um bom voto, né? Bel, tá certo, é isso aí. Manchete agora para finalizar do BNC Amazonas. Mais um político registra candidatura a governador tampão. Empresário Cícero Alencar do DC inscreveu chapa puro sangue por revolta contra renúncias, mesmo admitindo que pode não obter nenhum voto. Deixa eu ver aqui, é curioso o presidente do Democracia Cristã tá chateado, revoltado com as renúncias. O aliado dele, o Davi Almeida, também renunciou à prefeitura de Manaus. O Cícero não ficou indignado, ficou? Então, tá muito seletivo essa parada aí. Acho que o caminho não é por aí, mas é adulto, é tarimbado, é experiente no processo, sabe o que está fazendo. Mas, para mim, isso tem cheiro de hipocrisia. Se ficou, fiquei puto com o Wilson, mas não ficou puto com o Davi, pelo amor de Deus, né? O caso do Davi era bem pior. O Wilson tinha mais 9 meses de mandato. O Davi tinha mais 2 anos e 9 meses. Então, vamos por outro rumo, tá? E agora, pra gente se purificar, né? Pra gente ficar feliz, ficar alto astral, vamos de notícia boa então aqui também, que eu adoro esse quadro. Chama a vinheta! Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Mas que seja boa. Notícia boa de hoje. PIB bate recorde pelo 5º mês seguido e a economia brasileira segue forte. A economia brasileira segue em ritmo acelerado. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBCBR, teve alta de 0,6% em fevereiro, atingindo o maior nível da série histórica iniciada em 2003. Esse é o 5º resultado positivo consecutivo, com destaque para o desempenho da indústria, que cresceu 1,2% no mês. O resultado veio acima do esperado pelo mercado, que previa alta de 0,47%, e confirma a continuidade do crescimento da atividade econômica no país. O governo federal celebra o momento, que consolida a recuperação e demonstra a força da indústria, serviços e agropecuária na geração de emprego e renda para os brasileiros. Ou seja, o Brasil continua dando certo e o Brasil vai seguir dando certo. Gente, 19 horas e 30 minutos em Manaus, eu tô cansado pra caramba, eu fiz um tribunal do júri hoje que foi muito desgastante, mas no final deu certo, mas isso é outra coisa, é pras minhas redes sociais, não é aqui pro programa. Então, 19 horas e 30 minutos em Manaus, 20 horas e 30 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. Você que tá acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio APP,
baixa pela Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, fui! Line in. Essa é uma produção da Web Rádio App.